Olá, boa tarde. E hoje vamos de correção, tá certo? Da nossa aulinha de história, tá? A nossa correção começa na página 143. E a primeira questão ele perguntava: por que que as comunidades ribeirinhas são uma comunidade? Tinha um textozinho, né, para você identificar lá no texto. Primeiro, elas são comunidades porque eles vivem em uma mesma região, tá certo? Depois a gente pode dizer também que os saberes são transmitidos de geração para geração, de pai para filho. Então isso aí também é uma característica de comunidades, tá certo? Então na primeira questão eu coloquei, eles vivem na mesma região e os saberes são transmitidos de geração a geração. Depois a gente vai lá para a página 145, onde eu tinha duas tabelas, tá? Para poder identificar sobre as comunidades indígenas. Então a letra A é o ano de 2010, tá? É só a interpretação da tabela. Letra B, região norte. Letra C, 896.917, que é o número total, tá? De indígenas que tinha lá. E a letra D é rural, também era só observar na tabela. Depois a gente tinha a segunda questão que falava qual a importância das terras para os indígenas. Eu posso colocar produção de alimentos, espaço para transmitir a cultura, tá certo? Tudo isso fica correto. Depois a gente vai lá para a página 149, onde eu tinha duas fotos, tá? Bem parecidas, só que na legenda abaixo dizia que a número 1 era um tipo e que a 2 era outro, tá certo? Aí ele vai perguntar aqui na primeira questão o que é que elas tinham de igual, o que é que você pode falar sobre elas. Então eu coloquei aqui, a 1 é uma habitação, tem lá que é tipo uma casa de negros, tá? Uma habitação. Na segunda, lá abaixo na legenda, já diz que ela era usada como uma sala de aula. Então eu coloquei assim, é uma habitação e a 2 é uma sala de aula. Eu posso dizer que os materiais usados são iguais, tá? Por quê? Porque a gente percebe que é o mesmo material que a casa é feita na 1 e na 2. Eu tenho tipo uma argila seca, eu tenho uma palha em cima, tem uso de madeira, então os materiais são iguais, tá certo? Depois eu tenho a letra B, perguntando se você já viu alguma casa desse tipo, então a resposta pessoal, tá? A tia já viu muito, no interior já vi muito esses tipos de casa, né? Então se eu fosse responder aqui, eu colocaria que sim, tá? Aí você vai para a página 151, que também é uma resposta pessoal, tá? Acredito que seja perguntando sobre as manifestações artísticas, se você já viu, também é uma resposta sua. Na página 153, ele quer que você faça uma pesquisa sobre as comunidades que existem aqui na nossa cidade. E aí, o que foi que você pesquisou? Será que descobriu um pouco mais sobre as comunidades indígenas aqui da nossa cidade? Depois me conta, tá? E na página 154, eu tenho a primeira questão, alimento, venda, tá certo? Na segunda, o que leva os índios a saírem de um local, as comunidades, né, a saírem, a falta de acesso à saúde, à educação. Se não tem naquele lugar, eles vão ter que procurar em outro local, tá certo? Aí a terceira questão ele vai perguntar o que esses índios fazem na cidade. Eles estudam, eles trabalham, eles colaboram, tá? Eles prestam serviços. E na quarta questão, ele vai querer saber lá qual é o problema dos quilombolas, tá? Por que que aconteceu isso com os quilombolas? Falta de reconhecimento das terras, a grande quantidade de terras que não são demarcadas, eles não têm o acesso, então isso aí é um problema para eles, tá certo? E na última questão a gente vai ter um quadro onde tem as comunidades, as três que nós estudamos, ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Para você colocar no quadro o tipo de casa, moradia, tá? É o tipo de casa deles e do que eles vivem, tá? Então vamos lá, a tia colocou aqui ribeirinhas, casas de madeira, as palafitas, aquelas casas suspensas, altas acima do rio, tá?
E eles vivem de quê, tia? Da pesca, da caça, coleta, tá? De frutos. E os indígenas, como é que são as casas dos indígenas? Hoje nós temos diversos tipos de casa, tá? Tem indígena que mora em casa de tijolos, tem indígenas que ainda mora nas oca, cobertinha de palha, tá? Mas a gente vai ter diferentes tipos de moradia dependendo de cada grupo, tá? E como é que eles vivem, tia? Também eles vivem da pesca, da caça, coleta ali de frutos, tá certo? Eles vivem também no mesmo estilo dos ribeirinhas. Já os quilombolas, como é que é a casa dele? É aquele tijolo seco, usa madeira, palha em cima, tá certo? E como é que eles vivem? Eles vivem trocando, próximo nas comunidades onde eles vivem, é tipo um comércio onde eles vão trocando ali entre eles, tá certo? Então, completem aí o quadro. Eu espero que todo mundo tenha acertado. Se não, dá uma conferida de novo na correção, tá? E deixa tudo certinho. Um grande abraço e até a próxima!